bom dia a todos os professores das escolas da DE de São João da Boa Vista. Estou aqui novamente, PCNP Luiz Lizarelli, professor da área de Ciências Humanas. Vamos para mais uma TPC de Ciências Humanas, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre as disciplinas da nossa área, sobre alguns temas estruturantes, né? E a gente poder construir um conhecimento amplo a partir de várias cabeças que nós temos aqui, né? Boas cabeças, né? Que nós temos aqui, bons cérebros que nós temos nessa rede estadual, tá? Vamos dar um minutinho aí para as pessoas irem entrando na nossa reunião. Por isso a gente vai ajustando algumas coisinhas. Perfeito, então, vamos então, 10 horas e 3 minutos no meu relógio, vamos dar início à nossa TPC de Ciências Humanas, com todos os professores já entrando aí na nossa reunião, tá? Deixa eu abaixar meu microfone aqui. Perfeito. Então, bom dia a todos e todas. Vamos para mais uma TPC. Dessa feita, nós vamos tratar de um tema um pouco polêmico, um tema um pouco complicado a gente trabalhar em sala de aula. Complicado até a gente discutir entre nós, né, entre os pares, né, que é o tema cultura. Tá? Esse tema não é um tema escolhido a dedo, porque faz parte do nosso objeto de estudo da área de Ciências Humanas. E nesse momento, no segundo bimestre, a gente vai ver aí pelo material que eu vou apresentar para vocês, que vai ter uma conjunção entre as disciplinas da área, entre os objetos do conhecimento, entre as habilidades, que a gente vai perceber a necessidade da gente abordar com um pouco mais de cuidado esse tema, tá bom? Então, deixa eu começar a apresentação aqui. Deixa eu só falar para vocês antes, sempre no dia anterior dessa TPC, eu encaminho aos coordenadores a pauta da reunião, tá? Então, eu acredito que todos vocês já têm essa pauta antecipadamente, tá? Quem não tiver, pode me falar aqui no chat mesmo, que eu vou reencaminhar e solicitar para os coordenadores encaminhar para vocês, tá? É difícil eu não tenho o e-mail de todos vocês. Se eu tivesse um grupo com todos vocês, eu já encaminhava todo esse material diretamente. Mas é muito difícil, porque há uma certa mobilidade muito grande de professores na nossa rede, na nossa equipe, né? Mas eu agradeço aos professores coordenadores que sempre participam dessa TPC, tá? Agradeço muito aos coordenadores, porque sem eles essa TPC talvez não teria abrangência, né, o alcance que tem junto a vocês, professores, tá? Agradeço antecipadamente também ao meu colega de trabalho aqui, que está aqui na sala comigo, o João Della Torre. Ele está propiciando essa transmissão, né, dessa reunião no dia de hoje, tá? Agradeço também uma colaboradora
de sempre, tá? A PCNP Caroline, por fazer praticamente uma assessoria nesse caso aí do tema que a gente vai trabalhar também, tá? Mas vamos lá, deixa eu começar a transmitir aqui. Qualquer coisa, se vocês tiverem algum problema de visualização, de som, vão colocando aí no chat que a gente vai tentando acertar, tá bom? Então vamos lá. Nossa TPC de hoje, o tema é o conceito de cultura como objeto do conhecimento em ciências humanas e sociais aplicadas. Esse tema, como eu disse, como eu iniciei essa transmissão, é um tema, tratar de cultura, né? Em sala de aula já é um pouco conflitante, né? Porque cultura, a gente vai ver na construção do conceito, a gente vai ver que sempre tem alguns conflitos ao entender o que é cultura e ao também estudar a cultura, porque ela, às vezes, ela quebra as nossas convicções, né? De valores morais, tal, éticos e assim por diante. E muitas vezes a gente concorda ou não concorda se tal manifestação é cultural ou tal manifestação não é cultural. Então, por isso que a gente tem que ter esse conceito desenvolvido de tal forma para que possamos promover desenvolver uma reflexão sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Os objetivos de hoje são analisar os objetos do conhecimento e as habilidades essenciais do segundo bimestre que buscam desenvolver o conceito de cultura e apresentar as contribuições interdisciplinares necessárias para a problematização e análise conceitual de cultura. Então, nós já vimos pelos objetivos aí que cultura vai ser, o conceito, né, de cultura vai ser o mote dessa nossa conversa de hoje, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, todo o material das formações que eu encaminho e tal, alguns eu esqueço, tá? Não vão culpar os coordenadores, mas desse ano eu estou procurando encaminhar todos para vocês. Então, não se preocupem, tal. Quem se interessar, eu vou encaminhar esse material e pode usar à vontade esse material. E o chat está aberto aí para contribuições, já que a gente já vem falando há algum tempo que essa TPC é uma construção coletiva, tá? Às vezes, o que eu faço é apresentar o material que eu construo, mas como todo material, ele é inacabado. O material sem reflexão, sem estudo, sem análise, sem crítica, não é um material acabado, tá? Da mesma forma que a gente faz com o livro didático. E também, em ciências humanas, a gente já está cansado de saber que a discussão, a reflexão, a crítica, a análise, tá, de todos os discursos faz parte do nosso objeto de trabalho. Bom, vamos lá então. Então, para a gente esquentar um pouquinho aí, no chat vocês vão comentar. O que essa imagem representa para vocês? Representa uma manifestação cultural? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho no chat por que essa imagem representa ou por que não representa uma manifestação cultural. Tá? Quais são os elementos que vocês podem identificar como manifestação cultural ou não? Vamos lá. Quem não estiver enxergando muito bem a imagem, vira o celular para ela ampliar um pouquinho, tá?
dia, pessoal dando bom dia, pessoal entrando, é bom mesmo. Aqui, colocar bom dia é bom porque eu já considero como presença, viu, gente? Vamos lá, começou. A Vera disse que a dança é uma manifestação cultural. A Kátia, sim, claro, folclore, pelo visto, mas a minha manifestação, mas na linha do Bumba Meu Boi. A Rosângela, sim, parece street dance, uma manifestação artística. O Renato fala, tudo é cultura. Dança é uma manifestação cultural, toda arte é expressão cultural. Bom dia. O João fala, é uma dança é uma manifestação cultural. Dança de rua, Cássia. Dança presente em vários países, estados, é manifestação cultural. Sim, retrata a dança em determinado local. Coelho representa, sim, pois reúne pessoas ao redor da dança, a música, que pode ser transmitida, assim como foi para que estão inclusas na foto. Isso, perfeito. Isso. O que a imagem está nos mostrando é uma dança, então vocês estão destacando aí o elemento dança, tá? Aí já começou o aprofundamento, ó. A Marluce falou, aparenta ser hip hop. Tá? Arte de dançar, manifestação cultural. E se eu trouxer mais um elemento aí para vocês analisarem? É o passinho do funk. Tá? Então, funk é uma manifestação cultural? Aí eu estou acrescentando essa informação à imagem. E isso a Camila já lançou aqui, ó. É a representação cultural esta. Imagem retratando o funk. Está aí retratando o funk. Tá? Helenice, tudo é cultura. Uma população, usos, costumes, tradições. Beleza. Luiz Paulo, essas danças manifestam a interação entre os corpos. Então, vocês estão levantando elementos que configuram uma manifestação cultural. Ronei, sim, manifestação da cultura de um grupo ou comunidade historicamente constituída de valores socioculturais. Perfeito? A Patrícia já trouxe uma outra discussão, tá vendo? Quando se fala em cultura, gera conflito, é conflituosa essa relação, e a gente vai ver ao longo da manhã que é isso mesmo. A Patrícia fala, sim, apesar de muitos não considerar, o funk é cultura. Teatro e dança corporal. Kátia, sim, funk, apesar de eu não gostar, é o que representa um pouco mais a atualidade. Então, nós vamos ver que algumas desses itens que vocês estão levantando servem, a partir de algumas correntes antropológicas e sociológicas, servem para identificar o que é cultura. Tá? Funk é uma representação social, sim, cultura de massas, Coelho. Perfeito. Ronei, sim, manifestação da cultura de um grupo ou comunidade historicamente constituída. De novo, beleza, isso mesmo. Representação cultural, existem vários tipos de cultura, o funk também representa uma população que sofre muita discriminação. Bom, se o funk representa uma população, né, representa o modo de vida daquela população, aí eu coloquei um item da cultura hip hop, que é a dança, tá? O outro é a música, que enquadra o rap e tal, e o funk também está enquadrado na questão de apresentar, como disse o Ronei, ser uma representação de uma
vida, de um modo de vida e de uma sociedade e das suas agruras, as agruras que vivem essa sociedade. Sendo assim, ainda existe aquele conflito, como disse a Patrícia, né, entre considerar ou não manifestação cultural, tá? Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Paulo, além de manifestação cultural, acaba sendo um atributo de identidade de determinados grupos. A manifestação cultural, a cultura, também leva à construção de identidade, que a gente vai tocar nesse assunto também, Paulo. Perfeito. Gilberto, dança une os povos, isso mesmo, é a função social, né? Cultura, conforme Marx e posteriormente Escola de Frankfurt, cultura é uma forma de dominação. Nós vamos ver também em que momento isso acontece também, tá? Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos tocar, então? Para a gente discutir um pouco o que é, o que não é manifestação cultural, se aquilo é, se aquilo não é cultura, a gente precisa fazer a análise do conceito cultura, tá? E a análise conceitual, ela é um método primordial da nossa área, de ciências sociais, ciências humanas e sociais. O método científico de análise de conceitos, tá? Análise de documentos e assim por diante, o método analítico é o carro-chefe da nossa área de atuação. Vamos ver o que diz o currículo paulista sobre isso. Relembrar, porque nós já tocamos nesse assunto em ATPCs anteriores. Vamos lá. Análise de conceitos como método e conteúdo na metodologia curricular do currículo de ciências humanas, tá? Compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos. Então, a análise leva a essa compreensão. Também busca assegurar especificidades históricas, conceituais e procedimentais dos diferentes componentes curriculares. Ou seja, buscar a análise de alguns conceitos que são conceitos clássicos, né, da área de ciências humanas, ele automaticamente, esse exercício de análise leva a entender, a ampliar essa compreensão, né, conceitual, a partir da especificidade de cada uma das disciplinas que compõem a área, tá? E a reflexão e o debate devem propiciar situações de desenvolvimento do pensamento crítico capaz de produzir respostas e promover saberes criativos. Ou seja, a análise conceitual é muito importante para que a gente considere a construção do conhecimento humanístico, né, no conhecimento social, e que é o mote da nossa área, tá? E o currículo paulista considera a análise como um método e como um conteúdo a se trabalhar dentro das nossas aulas, tá? Não só identificar alguns fatores, não só a gente ler, entender, compreender, mas analisar conceitos é muito importante, tá? Vamos lá no currículo do ensino fundamental. Na área de ciências humanas, os objetos do conhecimento das unidades temáticas de geografia e história possuem um alinhamento teórico-metodológico ao longo do ensino fundamental, tá? Isso nós já vimos em ATPCs anteriores, só estou relembrando algumas coisinhas para a gente justificar a análise dos conceitos, tá? Esse alinhamento teórico-metodológico entre história e geografia é dado a partir dos objetos do conhecimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são os conteúdos a serem trabalhados dentro da nossa área, tá? Cabe ainda lembrar que não há desenvolvimento de habilidades sem objetos do conhecimento, tradicionalmente expressos em conteúdos. A gente também já viu isso aí, quando nós fizemos essa identificação lá, ó.
pegamos uma habilidade do segundo bimestre de História, tá? Que é identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas, antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes técnicas valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos dessas sociedades. Olha lá. A gente já fez esse trabalho em ATPCs anteriores de decodificar essas habilidades, tá? Então, a gente tem ali em cima, identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas, americanas e americanos antes da chegada dos europeus. Por si só, aí já é um conteúdo, porque olha lá o objeto do conhecimento. A formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Então, a gente vai identificar processos específicos das sociedades antes da chegada dos europeus, tá? Antes da chegada desses europeus que estavam em processo de expansão, né? De domínio. E só que, por aí a gente já tem um conteúdo. O que a gente precisa é saber em que medida, qual conceito a gente vai trabalhar sobre esse conteúdo, tá? A habilidade fala, a habilidade declara praticamente para a gente que a gente vai trabalhar isso sobre um viés das formas de organização social, para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade de patrimônios etnoculturais e artísticos, tá? Então, a gente vai tentar entender as sociedades antes da chegada dos europeus, as sociedades que aqui viviam e na África, tá? Sob o viés da diversidade de patrimônios, sob o viés da organização social, das técnicas, da cultura, né? Que a gente vai ver também que cultura também técnica de produção também é cultural, né? E dos processos artísticos dessas sociedades. Então, aí a gente tem um conceito a se trabalhar dentro da habilidade. Vamos lá. Vamos ver no ensino médio. No ensino médio, cada habilidade deverá ser desenvolvida ou mobilizada pelo estudante a partir dos objetos do conhecimento. Também é um padrão curricular no ensino fundamental para o médio, ou seja, principalmente no médio, porque nós vimos ali na habilidade anterior que a própria habilidade traz ainda um conteúdo, tá? Não só modo de fazer, não só método, né? Como identificar, vamos voltar aqui, ó. Identificar é um método. Eu vou identificar alguma coisa, vou selecionar uma coisa, tá? No ensino médio, a habilidade traz bem forte o método, tá? A habilidade em si, no ensino médio, é mais latente, a gente vai ver que sem o objeto conhecimento, a gente tem apenas um método, não tem o conceito ou o conteúdo, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco. Essa orientação tem o sentido de permitir mais do que um aprofundamento, propiciando a ampla visão do tema ou problema a ser trabalhado, e, portanto, o enriquecimento do repertório cultural do estudante. Ele fala ainda que, lá na página 173, os objetos do conhecimento, tendo como referência o desenvolvimento e a mobilização de habilidades, e para fins de diversificação e aprofundamento curricular, compreendem todos os componentes curriculares. Ou seja, vamos lá, olha lá, já a apresentação das habilidades no ensino médio, no novo ensino médio, no currículo paulista do ensino médio, que está sendo implementado esse ano para a primeira série, ano que vem primeira e segunda, e em 2023, todas as séries do ensino médio, ela tem uma habilidade, tá, que abarca os objetos do conhecimento das 4 disciplinas. Tá? Eu selecionei essa. Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo
a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Ela é única, ela traz a ação, né, o método, que é analisar objetos e vestígios, tá? Só que ela também traz o conceito. Analisar objetos e vestígios do quê? Da cultura material e imaterial. Você entendeu? Visando a caracterização da diversidade cultural dessas sociedades, ok? O que vai ser diferenciado é o conteúdo, a partir da área de ciências humanas. Esse conceito vai ser trabalhado em filosofia da seguinte forma: a arte como forma de pensamento, produção e significado na reflexão da estética. Ou seja, se a gente pegar e fizer a união de objeto, conhecimento e habilidade, a gente vai ter lá o seguinte, que na filosofia vai ser feita a análise de objetos e vestígios da cultura material sob o viés da estética, da reflexão sobre estética, tá? E da arte como forma de pensamento. Vai ser resgatado lá o que os filósofos falam sobre isso, qual é a reflexão filosófica sobre a cultura material e imaterial, tá? Em geografia também, o patrimônio natural, a conservação e o papel do turismo sustentável, ou seja, o que as sociedades, qual a relação das sociedades com o patrimônio natural, com os bens naturais, tá? Qual a interferência da cultura social daquele grupo sobre o seu patrimônio, assim por diante, tá? Em história também, herança cultural, valorização da memória e do patrimônio histórico material e imaterial. É a que mais se relaciona com essa habilidade. Em sociologia, vai trabalhar com conceitos de aculturação e assimilação, que a gente também vai discutir no dia de hoje. Então, a gente tem aí o conceito, que vai ser ali apresentado pela habilidade, e o conteúdo a ser trabalhado pelos objetos do conhecimento. Então, é essa estrutura, essa organização do organizador curricular do currículo paulista, de uma forma mais básica, tá? Eu costumo dizer que, diferente do currículo, daquele currículo anterior, de 2008, que acredito que muitos que estejam nessa sala participando dessa reunião tenham presenciado a sua origem, tal, o início da implementação daquele currículo naquele contexto lá. Eu acredito que esse currículo paulista, ele está sendo muito melhor difundido e discutido, né, e analisado do que o outro. O outro nós tivemos que analisar praticamente o material de apoio antes do próprio currículo. Quem está aí pode lembrar sobre essa situação. E o que gerou um pouco de divergências de conceitos, de interpretações, ou até algum desconhecimento sobre a própria metodologia alçada por aquele currículo, tá? E se a gente está tendo um tempo maior, a gente está discutindo, está tendo uma possibilidade maior de reflexão sobre os seus fundamentos e métodos, né? Isso eu acredito que seja muito bom. Então vamos lá, uma outra, para continuar isso. Vamos ver agora como as habilidades essenciais, tá, levantadas pela SEDUC, pela EFAP, se alinham nesse segundo bimestre, nesse momento, tá? Nós vamos ver que o conceito de cultura é o que faz essa ligação, é o que dá que é o incremento aglutinador das habilidades de várias disciplinas e desse momento.
Mais precisamente, a segunda habilidade essencial. Então, quem já está elaborando seus planos de aula, nesse momento, usando as habilidades essenciais, está tendo, e dá aula em duas disciplinas, pelo menos da nossa área, vai perceber que está tendo um alinhamento ali do conceito de cultura. O conceito de cultura está perpassando aí, pelo menos no texto que compõe a habilidade, dessa segunda habilidade desenvolvida. Nós, no currículo, nas habilidades, na matriz de habilidades essenciais, no ensino fundamental, são 6 habilidades. 2 habilidades são de retomada, são do ano anterior, tá? E 4 habilidades do ano, série, bimestre vigente, tá? Então, desconsiderando as 2 de retomada, que é para ser trabalhada no início do bimestre, então o pessoal está trabalhando, muita gente está acrescentando essas habilidades nos seus planos de aula. A primeira habilidade nós discutimos na TPC passada, e essa segunda habilidade a segunda habilidade, o segundo momento, a segunda habilidade do bimestre. Nessa segunda habilidade do bimestre, nessas segundas habilidades do bimestre, a gente vai ver que está tendo um entrelaçamento justamente ocasionado pelo conceito de cultura. Por exemplo, no 6º ano em História, nós temos lá, objeto do conhecimento, os povos da América e pré-colombianos, povos indígenas originários. A habilidade é identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Tá? Então, identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as características culturais, né, tecnológicas dessa sociedade, tá? Essa é a segunda habilidade, segunda habilidade a ser trabalhada nesse bimestre, tá? A segunda habilidade a ser trabalhada no 7º ano, olha lá, também tem um alinhamento com o conceito de cultura. Olha o objeto do conhecimento dela. Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. Tá? Só pelo objeto do conhecimento, a gente percebe esse alinhamento. Tá? Valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos. Então, a gente já percebe esse alinhamento. Vamos lá. No 8º ano, eu não percebi. Tá? Eu não fiz uma análise mais aprofundada, mas no 9º ano a gente tem ali um outro alinhamento. Quando a gente trata da Segunda Guerra Mundial, da emergência do fascismo e nazismo, em história, a gente vai ver a questão do etnocentrismo. E da superioridade racial, e assim por diante. Bem? Superioridade cultural, quando a gente trata da questão dos judeus e outras vítimas do Holocausto. Então, a gente também, no 9º ano, nessa segunda habilidade do bimestre, a gente tem esse alinhamento para se trabalhar com esse conceito de cultura. Olha lá em geografia do ensino fundamental. No 7º ano, a gente tem lá, identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras. Tá? Então, nessa segunda habilidade do 7º ano de geografia, a gente tem ali reconhecer, identificar os processos migratórios. Reconhecer as contribuições desses povos. Então, a gente vai ter que tratar alguma coisa sobre a cultura desses povos para a gente compreender um pouco melhor, desenvolver um pouco melhor essa habilidade. Essa habilidade não é só compreender os processos internos, migratórios interno e externo, não. Tá?
É compreender, é reconhecer essas contribuições culturais. Olha lá, 8º ano. Analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico nos diferentes países da América e da África. Então, desenvolvimento científico e tecnológico também é considerado cultura, a partir das formas, dos modos operandes de cada um dos povos e assim por diante. Nós vamos ver isso também, tá? No ano, olha lá, manifestações culturais na formação populacional. Relacionar as diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos da Europa, Ásia e Oceania. E analisar as identidades interculturais regionais. Então, gente, ali eu peguei esses exemplos aí dessas habilidades. Por quê? Porque eu percebi um padrão na análise dessa matriz de habilidades selecionada. Que padrão é esse? Nessas habilidades destacadas, essas habilidades destacadas são as segundas habilidades de cada bimestre, de cada ano série, nesse segundo bimestre. Então, provavelmente, vai ser nessa semana, nas próximas semanas, serão desenvolvidas com os alunos, nos planos de aula, tá? O que também pode ser considerado como padrão nessa minha pesquisa é que todas elas trazem esse fio condutor à questão do conceito, questão conceitual, né? Mais precisamente da cultura dos povos, tá? Então, é importante a gente identificar que a gente vai trabalhar cultura em todas as dos anos séries de ciências humanas nesse segundo bimestre. A matriz de ensino médio da primeira série é um pouco menos complexa, como a gente já viu, já comentou, tá? Então, o alinhamento conceitual se dá com mais visibilidade, tá? Então, não preciso nem retomar essa matriz aí. A gente tem essa que é a segunda habilidade desse bimestre, tá? Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, tá? Essa é a segunda habilidade nas 4 disciplinas da primeira série do ensino médio de ciências humanas. Tudo bem? Então, esse é um alinhamento que a gente percebe a partir do conceito de ciências de cultura. Vamos para mais uma conversinha, então, tá? Escrevam aí no chat que características culturais podem ser identificadas a partir do trabalho com objeto do conhecimento destacado. Olha lá, objeto do conhecimento. Povos das Américas pré-colombianas, os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais. Que características culturais a gente pode identificar a partir do estudo desse objeto, tá? Porque a habilidade é identificar em documentos visuais escritos as principais características desses povos, dos povos das Américas. Que características culturais a gente pode identificar desenvolvendo esse objeto do conhecimento em sala de aula? Vamos lá, então? Chat. Que características culturais a gente pode identificar das sociedades indígenas da América? Esse é o objeto do conhecimento da segunda habilidade desse bimestre. Vamos aí no chat, vamos ver
Estou aguardando. Yara, cultura é vida. Lá, gente. Concordo. Burocracia. Depende como cada uma das escolas apresentam, né? Vamos lá. O João, folclore. Não, folclore não. Aspectos da religião e da cultura. Isso. Religião e da cultura dos povos ameríndios, ou povos da América, os pré-colombianos, como são, como são chamados pela historiografia tradicional. Luiz, o folclore é um traço cultural que perpassa esses povos e que muitas vezes reproduzimos com erros e sem aprofundamento. Então, é um momento de tratar isso, sim. Momento da gente tentar identificar essas características. Cuidados com o meio ambiente. Perfeito, Márcia. Antes do europeu chegar na América, tinha-se uma forma de cuidado com o meio em que se vivia. E nós vimos que esse cuidado com o meio é uma das características da cultura de um povo. Tá? Beleza? Alimentação, costumes, formas de viver na sociedade, a Silvia. Isso, Márcia, relação com a natureza, perfeito. Arte e religião, João Batista. O Coelho fala, o que é chamado de estrangeirismo em língua, pois a inserção de palavras de origem indígena na língua portuguesa. A gente vai ver também na questão da apropriação da assimilação e da apropriação cultural, e a gente vai ver esses detalhes daqui a pouquinho também. E eu acho que você tem muito a contribuir sobre isso também, viu, Coelho? Vamos lá. Danças, rituais, Gilberto, relação com a natureza, religião, preservação, aspectos culturais, artesanato, cultura identificada, tá? Aspectos religiosos, linguísticos, organização socioeconômica, isso é muito importante também. E a gente vai ver que a cultura influencia muito na organização socioeconômica, tá? Cultura, religião, alimentação, hábitos de higiene, religiosidade, marcação do tempo, cultura de cultivo, perfeito. Respeito à natureza, como os nativos interagem com a natureza. Essa também é uma visão muito legal, Sérgio, da gente abordar nesse momento. E como o europeu chegou, que estava numa fase inicial do capitalismo, como ele chegou e qual foi esse conflito, né? Esse contato conflituoso entre culturas, né? Esse choque cultural que aconteceu. Perfeito. Cultura caipira e caiçara, Luiz Carlos. Priscila, manifestações culturais, dança. Perfeito. Ótimo. Gente, muito boa contribuição. São aspectos culturais, características das sociedades, do ponto de vista cultural, tecnológico, social, que a gente deve levantar nesse momento a partir do estudo desses objetos do conhecimento, tá? Paulo Sérgio, relação com a natureza e suas tradições. Perfeito, tá? Já quando a gente entrar na ideia das escolas, daqui a pouquinho das escolas antropológicas, a gente vai ver como a antropologia começou a construir esse conceito de cultura a partir dessas ideias e como essas ideias são influenciadas a partir de cada uma dessas visões, tá? Cada um dessas correntes, tá?
tradições, natureza, preservação. Bom, o Odair fala, é possível identificar a interação entre os membros da comunidade na produção do que era necessário para a produção dos aspectos culturais e econômicos. Perfeito. A organização social, a organização política, que a gente vai ver também em uma corrente antropológica que passa a identificar que toda a organização social da sociedade e suas características culturais têm um significado, né? Rituais fúnebres e de passagem. Boa também, né? Porque a forma como aquela sociedade lida com a metafísica, com a visão com a morte, né? Com a visão de uma outra vida, um outro momento, outra existência, ela interfere sobre a sua própria organização social, cultural e política no ambiente vigente naquele contexto em que ele vive, tá? Tudo bem? Influencia em guerras, influencia em tudo. Perfeito. Muito obrigado pelas contribuições, tá? E vamos seguir. A construção do conceito de cultura a partir das visões sociológica e antropológica, tá? Vou antecipar aqui que eu vou só fazer, da mesma forma que eu fiz em outra TPC, uma abordagem superficial, tá? De algumas questões mais conceituais. A minha pretensão aqui não é dar uma aula acadêmica, tá? Então é só para a gente relembrar ou para a gente para nós nos manter o nosso raciocínio, nossa ideia fixa sobre o conceito de cultura no desenrolar da reunião. Tudo bem? Vamos lá. O que é cultura? Tá? No dicionário de sociologia, guia prático da linguagem sociológica, a definição é a seguinte: cultura é o conjunto acumulado de símbolos, ideias e produtos materiais associados a um sistema social, seja ele uma sociedade inteira ou uma família. Tá? Um conjunto de símbolos, ideias, materiais, etc. Cultura possui aspectos materiais e não materiais. Material inclui tudo que é feito, modelado, transformado como parte da vida social coletiva, da preparação do alimento à produção do aço. Okay? Cultura é o modo de fazer, é o produto. Cultura pode ser o produto do modo de fazer, né? A cultura material. A cultura não material ou imaterial são símbolos, inclui símbolos. São as palavras, a forma de falar, a música, são ideias, tá? São representações, né? Que representam aquele modo de vida daquela comunidade em que está sendo, em que ela é desenvolvida, tá? Bem como as ideias que modelam e formam a vida humana. Então essa é a definição do conceito de cultura a partir do dicionário de sociologia, tudo bem? Beleza, estou vendo aqui o Nilson falou assim, dentro da visão eurocêntrica dos europeus, somente eles eram civilizados. Perfeito. Nós vamos tratar essa questão do etnocentrismo, que influenciou, né, Nilson? Organizações, influenciou a reestruturação e a ressignificação da história de muitos povos. E a gente vai ver. Tá? Uso do termo cultura. Na educação, o termo cultura é usado na questão da educação. Estou falando de educação com letra como instituição. Como educação, representação de uma educação de uma pessoa, ela serve para hierarquizar indivíduos. Por exemplo, o fulano tem mais cultura que o cicrano. O que quer dizer essa expressão? É que ele é mais educado, ele tem uma cultura mais erudita que o outro,
O sujeito da cidade, ele é mais culto do que o sujeito rural, e assim por diante. Então, nós temos essas formas de uso do termo cultura. Cultura do corpo, cuidar do corpo, cultuar uma divindade, né? Agricultura, preparação de alimentos, e assim por diante. São formas de uso, algumas das formas do uso do termo cultura. Tá? Construção do termo cultura. Tá? A cultura como prática e valores de um grupo social. A cultura representa um grupo social. Tá? Quando a gente olha um grupo social e vê, e determina, a gente já vai falar do determinismo, determina que aquela prática dele representa aquele grupo, você entendeu? Quando a gente determina que todo baiano trabalha menos que o sulista, quando a gente usa esse termo, a gente está determinando que esse termo, que essa forma, que essa prática dele é uma cultura, tá? Ou é uma forma que representa aquele grupo. O papel das ciências humanas sociais aplicadas é a compreensão das diferentes culturas. É compreensão, é compreender a forma, os hábitos, as ideias, tá? As manifestações culturais de diferentes povos, de diferentes origens, de diferentes regiões. Tá? Para quê? Com que objetivo? Com o objetivo de entendê-las, compreendê-las, para não hierarquizá-las. Não cometer o erro de hierarquizar cultura, tá? Que é um complexo raciocínio, né? E que hoje que é extirpado, a busca por extirpar esse tipo de raciocínio da sociedade, né? De que a cultura determina o grupo social, tá? E que ainda hoje temos nossas visões, tá? E essas visões não vêm do nada. Essas correntes de pensamento sobre o que é cultura, né, que identificam uma população, um grupo social, tá, não vem do nada. Ela foi construída a partir de estudos científicos, de correntes antropológicas, em que foram formando o pensamento acadêmico e o pensamento social. Tá? Nós temos aí, a primeira escola é a escola determinista, né, que utiliza da teoria evolucionista para justificar o termo cultura. Tá? O pensador principal dessa teoria evolucionista da cultura, tá? É Edward Taylor, tá? Do século XIX, com o livro dele, Cultura Primitiva. Ele disse o seguinte, ó, peguei um trecho do que ele fala. Cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Pensando assim, que cultura é hábito adquirido pelo homem ao longo do tempo, tá? Com essa visão, essa ideia, essa teoria evolucionista da cultura justificou a colonização da África e da Ásia. Tá? Porque a ideia de que esses povos estavam passando por um processo cultural evolutivo e que essa evolução, tá, estava aquém da evolução técnica e cultural europeia, justificou a ocupação desses povos, dessas sociedades. Tá? Então, é determinista por quê? Porque a ideia do Taylor determina que um povo, que uma cultura, ela está em processo de evolução.
Tá? Você entendeu? E quando você caracteriza que existe uma evolução cultural, você pode classificá-la de forma mais preconceituosa nesse caso, né? Essa cultura é inferior, essa é superior, porque ela está em uma escala evolutiva um pouco maior. Então, esse pensamento do Taylor contribuiu, né, claro, naquele momento, para se ter um pensamento antropológico, sociológico inicial. Só que ele foi questionado, né, por outras correntes antropológicas, que são chamadas correntes relativistas. Oposição ao determinismo é relativismo. Antes de determinar, vou relativizar. Entendeu? E dentro das teorias relativistas, temos o difusionismo, que rejeita a ideia de desenvolvimento ascendente. Ela é o oposto dessa ideia de que a cultura vai se desenvolvendo ascendentemente. E unilateral. Depende de um único povo, uma única cultura. Depende dos seus esforços próprios, entendeu? A cultura a cultura para o difusionismo é um mosaico de diversas sociedades difundem saberes que são absorvidos por outras. Daí ele usa como exemplo o choque entre as culturas aqui na América, que fala o seguinte, que as culturas trocaram informações culturais, tá? E a cultura brasileira, ela é esse cadinho, esse mosaico de culturas, porque ela recebeu culturas de outras sociedades, tá? Que foram absorvidas, culturas dos europeus, culturas dos africanos, culturas dos indígenas e assim por diante, foram absorvidas e tornou a cultura brasileira. Esses povos que vieram difundiram seus modos de fazer, seus modos culturais. Essa é a visão. Depois vem o culturalismo, e o seu expoente é o Franz Boas, que eu acho que a maioria, professor de sociologia, que deve conhecer, já estudou na faculdade Franz Boas. O Franz Boas, ele trata o seguinte, que as diferenças culturais é fruto de diferentes trajetórias, independentes dos grupos humanos, tá? Ele fala o seguinte, existe um processo, né? Processo histórico, em que cada grupo humano decidiu caminhar por uma trajetória, tanto na tecnologia, quanto na organização social, política, e cada grupo optou por uma trajetória independente. E isso leva a entendimentos diferentes sobre os usos e costumes de suas e práticas de suas formas de ação, tá? Ele dá como exemplo lá, ele justifica essa cultura, essas formas independentes de caminhada, de trajetória, a China, naquele momento em que ele é do século XIX, né, início do XX, naquele momento em que estava ocupada pela Grã-Bretanha. Tá? Ele cita que os chineses tiveram inovações tecnológicas, como papel, a pólvora, tal, e optaram por usar essas inovações da forma deles. Só que isso nada serviu para impedir a dominação dos ingleses na Guerra do Ópio. Que os ingleses usavam as mesmas invenções chinesas, mas só que de modo diferente. Entendeu? Isso não quer dizer para o Franz Boas, não quis dizer para o Franz Boas que a cultura chinesa era inferior que a inglesa, vocês estão entendendo? Mas que os usos e costumes foram diferentes, né? A partir da cultura desses povos, que influenciou muito no uso desses recursos. Tá? Funcionalismo, o expoente é o Malinowski,
tá? Do século XIX, XX também. Ele fala que a cultura é uma integração de instituições, família, direito, religião, sociedade, política, tá? E as manifestações têm sentidos e significados para a sociedade. Ele desenvolveu a etnografia, que é o seguinte, a pesquisa de campo. Ele, para conhecer aqueles grupos sociais, a forma, a cultura daqueles grupos, ele tinha que entrar, fazer parte daqueles grupos. Então ele saía mundo afora em sociedades que eram consideradas mais autóctones, né, mais reservadas do mundo geral, globalizado, para entender as formas de pensar, as formas de agir e a cultura em si desses povos, que ele chamou de etnografia, que é a investigação de campo. Então ele falava o seguinte, por mais que um povo esteja numa manifestação cultural, uma dança, né, uma dança que a gente considera hoje, na nossa visão um pouco etnocêntrica, uma dança tribal. Alguns elementos dessas danças representam, tá, a funcionalidade delas, a organização delas para estimular o funcionamento daquela sociedade. Então ele passou a entender, fazendo parte daquele grupo, tá, sendo daquele grupo, lá, dormindo, vivendo, comendo com aquele grupo, dançando junto com aquele grupo, ele passou a entender um pouco mais de dentro o funcionamento daqueles chamados rituais para quem está de fora. Para quem está de fora é um simples ritual. Para quem está de dentro, para quem está do lado de dentro dessas manifestações, ela tem uma função vital para o funcionamento, para a vida para a existência daquela comunidade. Então, Malinowski deu essa contribuição. Claude Lévi-Strauss, acho que esse é o nome mais conhecido da antropologia moderna, né, no século XX, ele criou a teoria estruturalista, né, fundamentado na forma de falar, na linguística das comunidades. Ele fala que a cultura é um conjunto de símbolos mobilizados pela arte, pela religião e pela educação, que atua de modo integrado na sociedade. Não é possível, ele fala, não é possível compreender a cultura de modo isolado. Ou seja, é aquilo que a partir da teoria estruturalista, não dá para a gente determinar que uma sociedade que ele é representado, que aquela cultura representa aquela sociedade como um todo, tá? Não dá para falar o seguinte, todo carioca adora funk, tá? Todo paulista adora sertanejo, todo paulista é sertanejo. Não dá para determinar isso, tá? Porque agindo dessa forma, a gente está entendendo a cultura de modo isolado. Ou seja, esse é um dos itens culturais daquela região, daquele povo, daquela comunidade, tá? Então não dá para a gente entender a cultura, o povo, não dá para a gente determinar que um povo tem uma característica a partir daquela cultura, de um item daquela cultura, tá? Tudo bem? Mesma coisa que a gente fala assim, negro, todo negro é sambista. Não é assim que se faz no estruturalismo, tá? Ele inaugurou a etnologia, tá? E abandonou um pouco a etnografia. Não precisa você estar lá dentro para você entender o funcionamento daquela sociedade, tá? A etnologia estuda os elementos universais das culturas, entre culturas. Tá? Aquilo que ele chama de estrutura é aquilo em que tem um padrão, tem um elemento, tá? Em que várias culturas bebem daquele elemento, bebem daquela água para se estruturar, né? Então a gente tem, por exemplo, na cultura ocidental tem alguns elementos,
por mais que sejam povos diferentes, a cultura, a gente chama de cultura ocidental, porque tem vários elementos que são universais, que unem esses povos, essas sociedades, em um único ponto, um único padrão, ocidental. Oriental, mesma coisa. Então, ele chama isso de estrutura que une essas diferentes culturas, tá? Deu para entender um pouco do estruturalismo. E a teoria interpretativa do Clifford Geertz, em que a cultura é um sistema simbólico complexo, em que faz parte do indivíduo e que não pode se libertar. Por exemplo, cultura são vários fatores, vários elementos que compõem aquela sociedade, tá? E que não dá para a gente entender um indivíduo fora de todos aqueles elementos. Geertz, basicamente, grosso modo, define cultura assim. Tá? Estuda o comportamento do indivíduo dentro de um grupo. Tá? Nos rituais religiosos, por exemplo, o que une... Por que aquele não dá para entender por que age um indivíduo se a gente não compreender os dogmas, o funcionamento daquele grupo religioso em que ele está inserido. Bem? Tudo bem, gente? Torcida, mesma coisa. Ele usa o exemplo da torcida de futebol. A torcida de futebol tem um comportamento muito parecido quando está tudo junto. Então, parece uma massa unida, né, comum. Né? Mas são indivíduos ali dentro que agem de formas semelhantes. Então, interpretar essas formas, esses comportamentos, a gente passa a entender o indivíduo e a ação do indivíduo dentro de cada grupo. Bom, como eu disse, foi uma breve exposição e sem pretensão de aprofundamento acadêmico. Aí a gente entra naquilo que o Nilson falou agora há pouco, no chat, tá? Etnocentrismo é preconceito, é discriminação, porque o etnocentrismo fala sobre uma única cultura como superior às outras. A minha cultura é superior à sua. Então há uma hierarquização cultural dentro do etnocentrismo. O que o relativismo cultural faz? Entender essas culturas, tá? Interpretar, entender as estruturas, as funcionalidades, e assim por diante, as formas de difusão, e para quê? Com o único objetivo de especificar que cada manifestação cultural é legítima. Tá? Não existe essa, menos e aquela mais. Tá? Cada manifestação cultural, sendo original, ela é legítima. Tá? Beleza? Já a gente vai voltar para o chat aqui, eu leio todas as mensagens que vocês estão colocando aí, que o chat está bombando. Vamos lá. Tipos de cultura erudita. Então, isso eu vou passar bem rapidamente, que a gente já... As classes dominantes são as difusoras dessa cultura erudita. Por classe dominante, a gente tem várias outras concepções, marxistas, né? E assim por diante. Mas basicamente são a cultura oficial, né? Conhecimento institucionalizado. Tá? A língua padrão, a norma culta e assim por diante. A cultura popular são as manifestações culturais populares, né? Que surgem da massa, né? E o saber não oficial, né? Que também é uma forma de saber, é uma forma de cultura popular. E a gente vai perceber que entre a cultura popular e erudita existem conflitos, tá? Existem muitos conflitos. E hierarquizações.
Muitas vezes a cultura dominante, a erudita, se sobrepõe ou quer sobrepor sobre a cultura popular como sendo algo real ou não, tá? Ou algo mais importante ou não que a outra. O que traz uma amálgama para essas culturas é a produção cultural, é a cultura produzida, tá? Que pega um item, um elemento de cada uma dessas culturas erudita, popular, e transforma em algo produzido para ser comercializado, para ser difundido de forma comercial para toda a população. É a cultura de massa, que é um produto da indústria cultural, difundida pelos meios de comunicação de massa, pela cultura padronizada. Bom, o termo indústria cultural foi discorrido primeiramente por Theodor Adorno, tá? Que fala que cultura de massa, como produto da indústria cultural, se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo. Muitas vezes mascara os conflitos existentes na sociedade. Foi o que a gente comentou ali. Os filmes, as novelas, as músicas, tá? Muitos deles, não todos, muitos deles são frutos da indústria cultural e que o objetivo é massificar comportamentos, massificar culturas. Tá? Como acontece isso? Vamos pegar exemplo de alguns filmes. Alguns filmes de heróis, por exemplo, não que sejam, não estou hierarquizando também não, mas os filmes de heróis transmitem um padrão de comportamento. Para ser herói é um padrão de comportamento. E isso influencia, de certa forma, os comportamentos, o modo de ver, o modo de agir em sociedade, o modo do indivíduo agir em sociedade. Tá? Então, é uma massificação de itens de uma cultura, de valores, de princípios e assim por diante. Tá? Bom, existe a aculturação, né, que é a reelaboração de elementos culturais devido ao contato com outra cultura. Na aculturação, a gente tem muito o contato entre populações, culturas autóctones e culturas estrangeiras. A gente tem esse exemplo mais prático na nossa aula de ciências humanas, né, em que, de forma violenta ou de forma impositiva, uma cultura se sobrepõe à outra, tá? O Roger Bastide fala o seguinte, ó: as populações que adotam marcas e modelos da cultura dominante. Então, por exemplo, quando você migra de uma região para outra e você é obrigado a adotar aquela cultura, aqueles modelos culturais daquele povo que você enquadrou, é uma aculturação. A assimilação é um processo de incorporação da cultura das minorias por uma maioria cultural, ou seja, a cultura das minorias se adapta ao novo meio. Ela não desaparece, mas ela se transforma e ela influencia também o novo meio. É uma assimilação. Ela se modifica a partir da influência de uma cultura dominante, tá? É uma simbiose, uma absorção de novos valores. Às vezes, uma música, por exemplo, raiz, ela assimila valores ou itens de outra cultura, de outro tipo de música estrangeira e se transforma de certa forma, tá? E a apropriação cultural, que é adotar símbolos de outra cultura fora do seu contexto, né? Então, usar um símbolo tribal como forma de moda, né, numa sociedade mais capitalista. Aquele símbolo tribal tem uma representação, às vezes até religiosa, social para aquele povo. E isso pode ser considerado alguma ofensa, pode ser considerado ofensa ou desrespeitoso para aquele grupo de origem, né? Então, a apropriação cultural, às vezes, pode ser uma coisa meio conflituosa, tá? Contrário a isso tudo é o multiculturalismo, que é a aceitação e a difusão e a preservação de itens, de elementos culturais
dentro de uma sociedade diversa. Tá? Aceitar a cultura indígena aqui na sociedade brasileira, tá? Aceitar a cultura étnico-racial, a cultura africana, o candomblé, dentro de uma sociedade de maioria católica e assim por diante. Tá? Então, a busca ao multiculturalismo é a aceitação, contra a submissão padronizada, contra a ideia de padronizar tudo. Tá? Então, mais um pouquinho no chat. Tendo em vista o papel das ciências humanas e sociais aplicadas, que é buscar a compreensão relativista da cultura, que percepção cultural você tem do seu contexto cultural, escolar, tá? Como é seu contexto escolar visando essa cultura, visando a cultura? Tem alguma dessas linhas, dessas correntes antropológicas que você pode identificar dentro do seu contexto escolar? Não só com os alunos, com os colegas, etc., com a comunidade como um todo? Vamos lá, então, um pouquinho no chat. 2 minutinhos no chat, vamos lá. Nossa, o chat tá bombando, gente. Eu tava falando aqui, vocês estavam lá batendo um papo. Esse tema é mobilizador mesmo, cara. É muito, muito interessante, viu? Interessante mesmo. Isso, João. O relativismo também não deixa de ter alguns problemas, tá? Porque, por mais com verniz multicultural, há dentro das sociedades, né, João Batista, uma força de sobreposição de culturas. A gente percebe isso. Por mais que a gente fale que aquela sociedade é multicultural, existe forças de contrárias, né, que visam uma cultura prevalecer sobre a outra. Isso é muito importante, muito interessante a gente entender. Uhum. Vamos lá. Teve um professor que colocou aqui, ó, eu já ouvi de alunos, eu não lembro, já ouvi isso de alunos, já ouvi essa frase de um estudante do ensino médio, Luiz Paulo. O rico nas telenovelas é sempre desgraçado, e o pobre vive em festa na laje, passando a ideia de que é melhor ser pobre e ser feliz. Isso é um exemplo excelente que você colocou, Luiz Paulo, porque a cultura de massa é justamente isso, ela procura ofuscar os conflitos, passando a imagem em que a sociedade é pacificada. A sociedade é um padrão, é padronizada. Não tem conflitos de classe. Isso mesmo. Perfeito. Beleza. Isso aí, o João explicou mais, né? Multiculturalismo não deixa de trazer problemas. Submissão da mulher, perseguição a homossexuais e assim por diante. Isso mesmo. A minha realidade escolar, Marluce diz, é uma relação entre conservadorismo e multiculturalismo. Eu acho que essa é uma realidade latente, né, nas nossas escolas, nosso meio social. Perfeito. A escola não é uma instituição laica. É isso mesmo, Paulo. A gente começa também a pensar sobre isso quando a gente entra no pátio e tem um crucifixo. Os diferentes olhares são importantes, Elisandra. Como o português enxerga a colonização do Brasil e como o indígena enxerga o mesmo fato. Tudo depende do lugar onde se fala. Isso mesmo.
Tento mostrar aos jovens a forma estadunidense de pensar e a motivação ao consumismo. Pedro Pires. A Ângela diz que a escola defende o multiculturalismo. É isso mesmo, João. A escravidão no passado era justificada pela moral, né? Pela religião também, cultura. Guilherme, na escola predomina o multiculturalismo, mas falta informação aos alunos para caracterizar uma cultura. Diego fala o seguinte: constatação de Pierre Bourdieu ainda prevalece na maioria das escolas, uma vez que ainda funciona pautada num arbitrário cultural, tendo a cultura dominante como referência. Perfeito. Paulo fala o seguinte, ó. A pandemia está explicando as diversas culturas, por isso é importante a mediação, está explicitando, né? Por isso é importante a mediação do professor. Importantíssimo, importantíssimo. Está deixando latente, né, Paulo, os modos de vida, as diferenças, e quando fica latente, existe conflito. Conflito é essencial para a sociedade, tá? Mas o conflito tem que ser mediado. Na escola, a Eliana coloca que encontra indivíduos eruditos, etnocêntricos, e no mesmo ambiente, indivíduos multiculturalistas. Perfeito. Perfeito. Então, vamos seguindo. Muito obrigado pelas contribuições, tá, gente? A ideia aqui não é nem um plano de aula. A ideia é colocar em prática um trabalho com charges e a gente ir construindo esse trabalho, tá? Sugestão, trabalho com charges de tirinhas, muitos deram aqui em várias ATPCs a sugestão de trabalho com charges e tirinhas, tá? E eu acho que esse tema pede a trabalho com charges e tirinhas, tá? E principalmente quando a gente trata lá em sociologia, conceitos de aculturação e assimilação, que é o objeto do conhecimento desse segundo bimestre, dessa segunda habilidade, tá? Na indústria cultural, nos grupos sociais, nos meios de comunicação e assim por diante, tá? Então vamos lá. Esse objeto de conhecimento é tratado na situação de aprendizagem 2 do currículo em ação, tá? Então, eu coloquei aqui só para a gente lembrar que tem esse material que já trata essa atividade. Nessa atividade lá, rapidamente, ela é tratada a partir ela pede para que os alunos façam análise, né, da assimilação cultural realizada, sofrida pelas músicas sertanejas na atualidade, né? Então ele pede no final para o grupo construir um vídeo a partir de análise de textos e de vídeos do TEDx, né? Então nós temos uma atividade que discute isso. Aqui não é nem um plano de aula, mas uma proposta de inclusão de uma reflexão dentro de alguma atividade. Pode até ser essa aí do material do currículo em ação, né? Então é uma tirinha do Calvin Haroldo e pede a análise dessa tirinha. Olha lá, ó. Então vamos lá. Para quem não conseguir enxergar muito bem ali os balões, fala o seguinte, ó, a televisão tá falando lá. Mary, você fica encantadora nesse roupão barato. Provavelmente é uma novela, né? Um filme. Beijo. Os atores trocando beijos. E o Calvin assistindo, porque ele tá deitado, que ele tá com febre, tá com termômetro na boca. Ele não foi à escola. Querida, você não queria que estivéssemos casados? Continuam os atores. Mas nós somos, ou você quer dizer entre nós dois? Ou seja, era um casal de amantes. Eu tenho que ter você. Vamos matar nossos esposos.
Matar seu animal doente. Adoro quando você fala assim, vem cá. Beijo, beijo, beijo. E, finalmente, no último quadrinho, o comentário do Calvin. Às vezes eu acho que aprendo mais quando não estou na escola. A ideia proposta aí é para que o aluno leia essa tirinha e analise como os meios de comunicação de massa podem influenciar a relação entre sociedades diferentes e afetar a identidade de cada um. Nós já discutimos isso hoje aqui, como a cultura afeta e transforma a identidade do indivíduo, né? E nesse caso aí, como é a televisão, como é uma novela ou um filme, a cultura de massa, como ela afeta na identidade do indivíduo. Tá? Pode ser redigir um texto, tal, mas refletir, colocar o aluno para refletir sobre essa questão a partir do pontapé inicial da tirinha do Calvin. Perfeito? Bem rapidamente, dá para complementar essa atividade aí no contexto híbrido? Se vocês quiserem deixar aí alguma sugestão, pode colocar aí no chat. Se tiver alguma sugestão para complementar essa atividade, a partir das tirinhas do Calvin, só colocar aí no chat, ok? Enquanto isso, vamos passando para o final da TPC. Eu queria apresentar para vocês aí um ciclo de mini cursos, já foi encaminhado para vocês no boletim, que vai sempre para a escola. Eu acredito que os seus coordenadores já tenham divulgado com vocês o ciclo de mini cursos da Cátedra de Educação Básica. Então, tem um link aí embaixo, que é um link da USP, tá, com mini cursos. E no segundo bimestre vai rolar bastante mini curso interessante sobre educação, tá? Com foco nas práticas didáticas, e é uma parceria da USP com o Itaú Social e oferecido para todos os professores da rede. Ok, gente? Então é uma sugestão de cursos aí que, se vocês quiserem, podem acessar o link aí, que depois encaminho para vocês. Tudo bem? Bom, vão contribuindo aí no chat e vão também já aproveitando para avaliar a TPC de hoje, tá? Em que ela contribuiu para a reflexão, desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Dessa segunda habilidade essencial do segundo bimestre, tá bom? Então, eu gostaria que vocês avaliassem aí nesses 2 minutos restantes e que possam contribuir de alguma forma aí para o fortalecimento daquela atividade. Depois eu vou encaminhar todo esse material para vocês. Tá? Perfeito? Vamos avaliando aí, pessoal. E desde já agradeço a todos pela participação nessa TPC, tá? Mais uma TPC. Como eu disse para vocês, não teve nenhuma pretensão de trazer um conhecimento aprofundado sobre os assuntos. Nossa ideia é fortalecer nosso grupo de forma coletiva, para que a gente possa ter menos dificuldades, né? Ter reduzido nossas dificuldades ao planejar as nossas aulas, tá bom? Então fica aí mais uma frase do Paulo Freire, que é muito interessante aí para esse tema. Não há saber mais, nem saber menos. Há saberes diferentes. Então, assim como o meu é diferente do seu, eu não vou hierarquizar saber aqui, tá bom? E nem é o nosso objetivo, nem deve ser o objetivo nosso do professor com os alunos. Tudo bem? Gente, muito obrigado a todos, tá? Se cuidem mesmo, e até a próxima, tá, gente? Muito obrigado, grande abraço a vocês, vão avaliando aí, o João vai deixar mais um minutinho o chat rolando, para vocês ir avaliando. Ô, João,
Deixa mais um minuto o chat rolando para o pessoal ir avaliando, se despedindo, tá bom? Tá? Enquanto isso, eu vou agradecendo a todos aqui. Agradeço a você, viu, João? Muito obrigado, viu, por promover essa transmissão. E a todos os coordenadores, mais uma vez, muito obrigado por difundir o link. A todos os professores aqui presentes pelas contribuições, tá? Que sempre fortalecem esse momento, tá bom? Eu acho que o chat funciona como um fortalecimento dessa ação. Então, o que nós temos de forte aqui na nossa área é o nosso chat, tá? Que dá essa ideia de compartilhamento, de socialização de ideias, tá? De conhecimento e de abrangência do saber. Tá? Muito obrigado a todos.